Olá, de volta ao nosso podcast da Câmara Portuguesa de São Paulo. Estou muito feliz hoje com uma convidada ultra mega blaster especial, que é uma pessoa que quem segue a Câmara Portuguesa de São Paulo com certeza já conhece. Mas se você ainda não conhece, hoje você vai ter a oportunidade de conhecer a nossa famosa Paíca. O nome dela dizem que é Maria da Paz. Mas eu confesso que para todo mundo da comunidade, a nossa querida Paíca, que é responsável, né, presidente aí do nosso comitê de associados, ela é responsável pelo maior ativo que a gente tem dentro da Câmara, também é do nosso conselho administrativo da Câmara Portuguesa de São Paulo e está há anos na Câmara. Queria agradecer a Paíca pelo tempo dela, pela disponibilidade. Paíca, contar um pouquinho da sua história com a Câmara Portuguesa. Karen, o enorme prazer é meu. Acho que a nossa parceria, ou a minha parceria com a Câmara, o meu envolvimento com a Câmara nos últimos anos, então, tem sido muito, muito bom. Assim, tem sido um prazer a gente esta nossa dinâmica na Câmara. Eu estou na Câmara, eu cheguei ao Brasil em 2011, numa segunda chegada ao Brasil, né? Eu morei aqui em 2001 a 2004, mas eu cheguei ao Brasil em 2011 com o escritório de Lisboa, Quatro Casas, que é um escritório espanhol e português. E logo de imediato a Câmara estava muito ativa. Foi um momento em que chegou muito português ao Brasil. Então a Câmara era realmente o ponto de encontro. E a partir daí eu já entrei, já fui para o Comitê de Associados, a estrutura era um pouco diferente na altura, entrei para o Comitê de Associados e fui ficando. Tá? E eu sou advogada, sou sócia do Demarest Advogados, um escritório com mais de 77 anos, um dos escritórios mais respeitados na América Latina e no Brasil. Somos quase 100 sócios, um escritório full service, atuando em mais de 50 áreas do direito e indústrias, e com escritórios no Rio, em São Paulo e Brasília. Então, há muitos anos trabalhando neste cross-border do Atlântico, né? Então, acho que é um pouquinho essa a minha apresentação. Bom, a Paíca, ela é super modesta normalmente, né? Ela não só é sócia, né? Sócia da área de societário, fusões e aquisições do Demarest, como ela tem uma carreira brilhante, fez LLM, trabalhou na Espanha, com o escritório espanhol, trabalhou nos Estados Unidos, tem essa conexão e essa interação com Portugal e Brasil há muito tempo. E eu sou associada da Câmara Portuguesa, né? A empresa que eu estava à frente desde 2008, mas a única pessoa que, assim, eu nunca esqueço dentro da Câmara, que sempre está presente, e muito vocal e muito protagonista, não só por equidade, por protagonismo feminino, como tudo, é a Paíca. Então, assim, eu estou muito feliz de ter a Paíca aqui hoje. Queria, óbvio que a gente vai entrar aqui também no absorver o conhecimento da Paíca e tentar entender a visão dela, principalmente nesse mercado de fusões e aquisições, que é um mercado sempre muito cíclico, com muitos altos e baixos, com momentos muito interessantes no mercado brasileiro e em Portugal. Mas a gente sabe que é um mercado muito flutuante, né? Então, a primeira coisa que eu queria saber, assim, é como que é a tua atuação dentro do Demarest nessa área de fusões e aquisições e que tipo de fusões vocês fazem? Então, eu, pelo meu perfil, como você falou, né, eu saí de Portugal há uns anos atrás, fui fazer mestrado nos Estados Unidos já em Corporate Finance e M&A, então a minha atuação nos últimos 25 anos tem sido sempre em muita assessoria em investimento estrangeiro. Durante muitos anos, muito focado nos Estados Unidos, depois em Portugal, o foco do investimento europeu em Portugal, e quando venho para o Brasil, venho num momento que Portugal e Espanha atravessavam o início da crise, não é? Por força de 2008, que se veio a reproduzir no fim de 2010 e 2011. Então as empresas portuguesas, já algumas com um bom músculo, até pelos fundos europeus que recebiam, então empresas atuando em setores muito interessantes, viam o Brasil como um mercado natural. E por essa minha experiência anterior de Brasil, o escritório, na altura que eu estava, viu, bom, a Paíca tem esse perfil, ela conhece as diferenças culturais, os obstáculos, porque a gente fala que realmente o Brasil é um mundo de oportunidades. Acho que este país tem uma dimensão continental, então isso traz muita oportunidade para o investidor estrangeiro, mas tem obstáculos. E apesar de nos últimos anos a desburocratização tenha sido muito grande, você consegue abrir uma sociedade muito mais fácil, você tem ainda obstáculos, entraves muito grandes que necessitam de um olhar muito cuidadoso. Então, eu comecei desde o início a acompanhar o cliente desde o momento em que começa a pensar a vir para o Brasil. Então, a minha atuação vai muito, primeiro, acho que não é só o perfil técnico, porque realmente isso aí a gente, logicamente,
tem que ter e estar sempre atualizado e estudar, mas era muito quase um business intelligence. Olhar o cliente e esse investidor estrangeiro que vem com muito apetite pelo mercado brasileiro, porque as oportunidades são muito grandes e que às vezes isso pode ser um pouquinho uma rasteira e você não estar bem preparado. Então o que é que a gente faz? Eu olho muito as oportunidades, aí começamos logo a conversar com o cliente, explicar, olha, o Brasil tem contingências na área da fusões e aquisições, que é muito importante olhar as contingências trabalhistas, as contingências tributárias, fazer uma boa due diligence, ter não só uma boa assessoria legal, como um bom contador, fazer todo esse olhar da empresa para depois poder fazer uma boa aquisição, porque se chegar numa empresa que tem contingências trabalhistas, por exemplo, que você nunca olhou, o mundo tributário no Brasil é gigante, não sei, em Portugal você tem 3 impostos que importam, aqui você tem um número, por mais que a reforma tributária, e é um ponto que a gente depois pode abordar mais para a frente, a reforma tributária seja algo que a gente está olhando com muita atenção, realmente o Brasil tem esses obstáculos. Então, no escritório eu entrei, o Demarest tem um Ibero-American Desk, com advogados com expertise em várias áreas e várias indústrias, então é transversal às nossas várias áreas de prática, e eu entreguei esse desk muito com o foco do nosso investimento português. Então a gente vê áreas, por exemplo, life sciences hoje em dia, eu acho que o mundo, a forma como o mundo está hoje em dia, a forma demográfica, a população envelhecendo, life science virou realmente um mundo de oportunidades. E o Brasil e Portugal têm muito essa conexão, o cuidado pela saúde, você vê M&A de energia. Hoje em dia você vê, Portugal tem muita expertise em energias renováveis. Durante muitos anos, pelos fundos europeus, a gente acabava tendo muita oportunidade, desenvolveu muito essa expertise na Europa. E aqui é um mundo, não é? Os recursos naturais do Brasil, a energia solar, eólica. Então a gente procura muito isso, junto com os meus sócios de várias áreas. Nós temos uma área societária, o empresarial é a maior área do Demarest, que engloba fusões e aquisições, engloba mercado financeiro, mercado de capitais, companhias abertas, infraestrutura. Porquê? Porque a gente entende que não dá para separar as áreas, é muito mais fácil a gente estar todos num macrogrupo e depois cada um tem as suas áreas de expertise. Então o M&A realmente é uma área que se vira muito o consultor do cliente. E Paíca, hoje eu vejo assim um movimento um pouco inverso, principalmente na Câmara, de muitos investidores brasileiros querendo ir para Portugal como porta de entrada na Europa, ou a própria Espanha, que você também já trabalhou com uma empresa espanhola. Como que você vê hoje, dentro do Demarest, existe aí oportunidades de assessoria jurídica para esse público que quer ir para fora? Como que é feito esse intercâmbio? Como que funciona? E você vê oportunidades lá também? Porque eu entendo essa questão aqui dentro do Brasil, principalmente esse celeiro de oportunidades, recursos naturais que a gente tem. Mas o contrário, o que você vê de oportunidade hoje? Muito. Eu acho que até há uns anos atrás o brasileiro ficava muito no mercado doméstico. Você via algumas empresas grandes, a Vale, que já estava presente em Moçambique, não é, pela atividade, algumas já nos Estados Unidos, mas realmente a Europa ainda era algo desconhecido, era um destino de férias. Não é? Quando o governo português implementou os programas do Golden Visa, do regime da residência não habitual, que era um regime de muitas vezes a gente juntava os dois, mas são distintos, e um deles se aplica até brasileiros com passaporte europeu. Então, quando vieram esses 2 programas de muito sucesso no governo português, o brasileiro começou a ver, olha, uma boa oportunidade de olhar para a Europa como porta, porque assim, o mercado europeu são 500 milhões de habitantes de renda alta. Não é? Você tem um consumo de renda média alta, então é um mercado realmente... Então a gente começou a ver, acho que aí a Câmara teve um papel importantíssimo. E na altura eu estava do lado do escritório europeu, então realmente nós fizemos muita assessoria em temas não só de Golden Visa, como essa mudança mesmo. E o brasileiro é empreendedor por si só, então quando chega a um país e começa a ver as oportunidades que tem em Portugal, começaram a surgir muitos negócios, e hoje em dia até um dos nossos associados, o BTG, está com uma presença muito importante em Portugal. Como é que nós no escritório podemos ajudar? O facto de termos vários advogados com um perfil, eu no meu caso, advogada portuguesa e brasileira, porque existe essa reciprocidade, com algumas nuances hoje em dia, mas eu tenho a dupla permissão para exercer direito, um advogado com background na Argentina, vários advogados com background nos Estados Unidos, muitas vezes o cliente nos procura.
E o Demarest só exerce direito brasileiro, não temos escritório. Chegámos a ter escritório em Nova Iorque, mas recentemente acabámos por tomar a posição de investir em parcerias. E é aí que eu acho que a Câmara também representa um papel muito importante, porque a gente tem associados escritórios portugueses. Então o que é que a gente faz? A gente faz uma primeira assessoria, uma primeira ajuda ao cliente, falando, olha, Portugal realmente tem estes regimes, eu conheço os regimes, obviamente vou estando sempre atualizada, e aí a Câmara mais uma vez nos ajuda muito por todas as palestras que a gente faz, porque há uns anos atrás, não sei se há uns meses, a gente falava, o Golden Visa terminou. Não terminou. Então eu vou estando sempre atualizada, fazemos essa primeira consulta, e depois usamos muito esses nossos parceiros. Escritórios portugueses, com escritório não estão presentes aqui, mas por essa nossa parceria, e uma das coisas que o Demarest tem, talvez por esta tradição de no fundo, mais de 75 anos já de existência, tendo sido fundado até por um americano que veio para o General Counsel de uma empresa americana e acabou por se encantar pelo Brasil como eu, e ficou e fundou o Demarest. E, portanto, já tinha muito esse DNA de assessoria a cliente estrangeiro. Então, está muito no nosso DNA essa experiência tanto nas operações muito sofisticadas de transações, os grandes M&As, companhia aberta, IPOs, projetos grandes de project finance, como também temos uma área de private wealth com advogados de tributário e de direito das sucessões que ajudam muito nessa parceria com os escritórios portugueses. Então, muitas oportunidades. E o que eu gosto, né, e ouvindo o que você está dizendo, assim, essa visão desse direito internacional de também incluir advogados do mundo todo, né? O que você disse, advogados argentinos, uma advogada portuguesa como você, que é portuguesa e brasileira, exerce dupla atuação. E isso mostra também não só a questão de poder exercer, mas também do know-how. Porque, claramente, você vai para Portugal, você precisa de alguém, uma PAICA que tenha conhecimento dos potenciais investimentos, facilita a vida de um cliente que quer simplesmente... Lógico, temos um Korean Desk, um China Desk, ou seja, a preocupação é ter expertise, acompanhar. Semana que vem eu vou para Portugal e para a Espanha exatamente para isso, para conversar com os nossos parceiros, para estar próximo. Porque eu acho que só assim é que você consegue... Primeiro, eu acho que as relações de parceria... eu acho que o nosso objetivo no escritório de advocacia é prestar o melhor serviço ao nosso cliente. Lógico. É entendê-lo, é saber quais são... Porque quando você está... Eu acho que quando você está ou fazendo uma aquisição grande de uma empresa, ou até passando por um processo familiar de sucessões, que embora não seja muito o foco do escritório, em algumas situações, você está sempre numa situação de ansiedade. Ansiedade boa, muitas vezes, porque você está, sei lá... ou quando você está no lado do vendedor. Mais medo também, né? Imagina este fenómeno das startups. A gente acompanha muito pessoas que começaram com ideias muito boas, têm uma startup e de repente estão vendendo o negócio da vida deles. Então há ali são horas de negociação em que você ter esse feeling, saber ver qual é o momento que o cliente está mais ansioso, saber qual é o momento em que você também tem que dizer ao cliente, não, está tranquilo, isto é uma cláusula padrão, o que te estão pedindo. Então, essa visão o Demarest sempre teve, uma preocupação muito grande em ser client-oriented. Eu não gosto muito de usar estas expressões inglesas, mas eu acho que é a que mais se adequa, é estar com o cliente, é entrar no negócio do cliente. Eu há uns anos, até também um associado nosso, participei na aquisição dos hotéis Tivoli, e era muito legal, porque era um grupo da Tailândia, também com uma grande participação portuguesa, olhando para um mercado totalmente novo e dificuldades e exigências que eles não viam nas jurisdições deles. Então isso é muito interessante e muito prazeroso no dia-a-dia, né, de trabalhar. Me entusiasmo muito com o M&A. Isso é incrível, assim, dá para ver essa animação com o M&A. E, Paik, eu queria perguntar para você... Hoje, né, eu não sei como que está o mercado para fusões e aquisições, mas quais são as oportunidades? Você comentou de startup, falou um pouco de infraestrutura, falou de energia. O que mais que a gente tem de oportunidades dentro do mercado de fusões e aquisições? Tanto a relação bilateral, Portugal-Brasil, que é o nosso core aqui na Câmara, mas em outros mercados que você vê hoje em dia que você atua? Olha, eu acho que você tem muitas oportunidades e até para além do M&A. E até sendo um escritório full service, até um pouquinho divulgando o que os restantes das nossas áreas fazem. Eu acho que você tem o setor de serviços, o setor de inovação financeira,
o life sciences, eu acho que aí há uma grande... O Brasil há muitos anos que o Brasil tem muito cuidado com a saúde, com a beleza, então são setores que o Brasil está muito mais desenvolvido até do que Portugal, então acho que essa troca é muito interessante. Recentemente, toda a parte de BETS, não é? Estava vendo o Congresso aprovando a ano passado a legislação que regularizou uma coisa que é sensível. Então, aí há também muita expertise para as empresas europeias. A reforma tributária vai trazer muito trabalho para os dois países. A gente falando até com um dos nossos clientes aqui, tem um impacto muito grande na vida financeira de um cliente. Acho que a infraestrutura, o Brasil tem um plano aprovado recentemente pelo governo que trará certamente muita inovação. Tem o programa que ano passado o governo anunciou em 2023, de quase 106 bilhões de neoindustrialização, a nova reforma industrial. Então, sem dúvida que para o empresário português que tem uma sofisticação, tem acesso a fundos, sem dúvida que o Brasil é um destino natural. Eu acho que a gente tem que investir mais até nisso. Desmistificar alguns medos. Mesmo porque a gente até recebeu aqui o Francisco da ICEP, a gente tem o mito de achar que Portugal e Brasil faz muitos negócios, né? E ainda é muito marginal comparado aos negócios que Portugal faz com a Espanha e com outros países, com os Estados Unidos. Então a gente tem esse mito da nossa relação muito próxima, mas quando a gente traduz isso em negócios ainda não é tão grande, né? E acho que é o nosso papel como Câmara, como Paíca, como uma pessoa vocal entre as relações bilaterais, fomentar esse tipo de negócio, né? Sem dúvida. O português, eu acho que tem um pouquinho essa relação meio medo e nos sentirmos muito à vontade. E eu acho que houve um momento que o português se sentiu muito à vontade e nem sempre correu bem. Quando às vezes me ligam, seja um escritório português parceiro meu ou até algum associado da Câmara que às vezes nos procura sabendo, a gente tem o grupo de trabalho jurídico, não é? Que é muito eficiente, vem sempre, não, porque a gente já sabe, nós aqui em Portugal fazemos assim e nós sabemos que os nossos códigos são semelhantes. Falo, já estamos começando da premissa errada, porque é semelhante. O nosso Código Civil de 2002 aqui do Brasil é inspirado no Código Civil de 1966 português. A nossa lei das sociedades brasileira tem muitas coisas parecidas mas não é igual. Não é. E quando você vem com esses pips, é que eu acho que é tão importante o nosso papel na Câmara e tão importante os escritórios entre nós também conversarmos tanto e fazermos surgiu muito na altura da pandemia, realmente foi uma coisa que deu frutos positivos, que é fazer webinar para clientes comuns, para falar, olha, no Brasil, por exemplo, uma das coisas, parece um detalhezinho, Karen, mas no Brasil não há restrições ao investimento estrangeiro, a não ser em determinados setores muito particulares, não é? Aviação, telecomunicações, que você precisa de ser brasileiro. Mas não existem restrições ao investimento estrangeiro. Mas, por exemplo, um detalhe muito importante é o representante legal. Um sócio estrangeiro e um diretor estrangeiro precisam de um representante legal residente no Brasil. Muitas vezes. Na Europa, não. Você pode ser um chinês e pode ser diretor de uma empresa, gerente de uma empresa portuguesa. Aqui você pode, mas você precisa do representante legal. Este detalhezinho de que você vai ter que contratar alguém que muitas vezes é um terceiro, porque muitas vezes as pessoas da tua confiança não são ainda residentes no Brasil. Então, todos esses detalhes transformam muitas vezes o que poderia ser um ótimo projeto numa má experiência. E em Portugal, às vezes as pessoas se agarraram a essas más experiências. E o que a gente tenta muitas vezes desmistificar é, não, existem oportunidades, só faz uma boa assessoria. Legal. Não é? Isso são sempre histórias que eu conto, não no sentido negativo, mas mostrando, olha, faz uma boa due diligence, porque aí você não vai, não é? Eu brinco sempre que a due diligence é como você ir arrumar a casa. E aí você muitas vezes meteu coisas nas gavetas. Você acha que tem a tua empresa bem preparada, só que você tem coisas lá nas gavetas que estavam escondidas e um papelzinho às vezes traz um problema que pode virar uma contingência grande. Ô, Paíca, eu acho muito legal a tua visão, que eu sempre vi na Câmara, de compartilhar.
né? E a Paíca também é muito vocal nessa questão de reuniões com empresas do mesmo setor que ela atua, então outros escritórios de advocacia juntos discutindo assuntos que podem ser benéficos para todos. Né? Como que você entende essa parte, o exemplo do webinar de educação para o cliente e a conexão entre os competidores que no fim do dia acabam se ajudando, né? Como que você vê isso hoje? Olha, parece um pouco romântico, mas eu acho que o céu brilha muito mais quando todas as estrelas brilham. Não é? Romântico, mas eu amei. Então eu usava muito quando foi as Olimpíadas a parceria da Simone Biles com a Rebeca, né? Que eu acho que mostra muito como se... Eu acho que tem espaço, e um mercado como o Brasil tem espaço para vários perfis de escritório. E uma coisa boa da Câmara é que você tem alguns escritórios, não é? Como o Demarest, com mais de 600 profissionais, uma atuação realmente que você cobre todas as áreas, mas muitas vezes o cliente se calhar precisa de alguém que é uma boutique que faz um tema, por exemplo, de sucessões e família. A gente muitas vezes não atende uma coisa menor. Então, essa troca, saber o que é que os outros escritórios estão fazendo, até mesmo os nossos competidores do mesmo tamanho, não é? A gente tem vários escritórios da mesma dimensão e a gente conversa muito. Acho que esse grupo de trabalho jurídico traz muita sinergia. Acho que hoje em dia os escritórios passam por grandes desafios. Não só, por exemplo, a inteligência artificial. É inegável que ela existe. Então a gente pensa muito, vamos deixar de ter advogados? Vamos deixar de ter advogados júniores porque a gente vai utilizar uma máquina? Então saber o que é que os outros escritórios estão fazendo. Eu até noto isso que no Brasil há muito mais até solidariedade entre os escritórios. Eu vejo nas várias frentes que o Demarest atua, seja na parte de diversidade, as mulheres, por exemplo, a gente se encontra muito, existe uma aliança jurídica para a equidade de género, que junta grande parte dos maiores escritórios do Brasil. Estão todos. Isso é muito legal. E a gente se encontra, e a gente discute os temas que nos preocupam. Existe também para a aliança jurídica para a equidade racial. Então, assim, de género, de orientação sexual, você tem uma parceria muito grande entre os escritórios. Você vê essa parceria muito... que eu não vejo tanto na Europa. Acho que a Europa é mais... Cada um... Bom, já pulando nesse assunto, Pai, que eu sei que você sempre foi uma pessoa muito vocal sobre equidade, diversidade e inclusão. Sempre foi, assim, eu admiro esse teu papel e essa tua voz que você sempre usou. Eu queria saber o que hoje acontece dentro do Demarest ou com uma atuação sua que você pode navegar nessas áreas. O Demarest tem já há muitos anos e foi pioneiro junto com outros escritórios em várias frentes. Acho que a gente tem muito o lema que é nós como temos uma comunidade muito mais justa e equilibrada se nós investirmos nisso. E acho que aí os escritórios, pela atuação, pela dimensão e pela posição na sociedade, temos um papel que realmente é muito importante cumprir. E então, por exemplo, o Demarest tem 6 frentes muito importantes. A primeira delas foi a de género, porque eu acho que é onde você começa a notar. Hoje em dia, você entra nas faculdades, no caso de Direito, você tem mais de 50% dos estudantes são mulheres. Você entra nos advogados júniores da maioria dos escritórios, a maioria são mulheres. E depois, quando você chegava na cadeia de topo, você não via essa representatividade. Então, desde 2016 ou 2017, que o Demarest tem o de mulher. E muitas ações, muita consciencialização interna, primeiro. Acho que a gente tem que fazer os nossos sócios ouvir e engajá-los nessa contribuição. Eu própria também, o escritório, o Quatro Casas também já tinha muito essa atuação, já tinha uma managing partner mulher em Portugal, já tinha a presença de sócias no Conselho, o Demarest também tem presença de sócias no Conselho, então essa atuação é inegável e a gente tem nota, hoje em dia o Demarest tem 46% de mulheres sócias. Então isso já é realmente um número. Quando você olha, por exemplo, nos países à volta da região, acho que nem chegam a 20%. São países mais conservadores. Uma diferença. E é uma diferença muito grande. Muito grande. Mas mesmo para a Europa, você também nota essa diferença. E depois atuando também muito. Acho que que eu acabei muito também aprendendo muito, e aprendo muito mais do que contribuo, é o de Raízes, que é a nossa vertente da equidade racial, porque você tinha o mesmo problema. Você tem as cotas, ou seja, os alunos já entravam nas faculdades, mas quando você entrava nos grandes escritórios da Faria Lima, você não via essa representatividade. Então, é realmente algo que eu
faço muito, dedico tempo e acho que tem muito retorno. E às vezes a gente faz muita mentoria. Eu gosto muito de ser mentora porque eu conto a minha experiência, mas eu ganho muito mais. Então realmente tem sido, acho que é uma vertente dos escritórios muito importante. Acho que só assim é que a gente consegue ter uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Há muito para fazer, mas assim e uma vertente que nós temos muito interessante é o de pro bono, que é uma atuação jurídica, ou seja, trabalho que os nossos advogados e sócios envolvidos dedicam a prestar assessoria jurídica a associações não governamentais que não têm fundo, no fundo, precisam de alocar os fundos que recebem a outras iniciativas, que é o core business deles, e nós fazemos a assessoria jurídica. Isso é muito legal. E vai desde uma pequena prestação, por exemplo, todos os anos nós todos temos que aprovar contas, preparar as atas, os estatutos, fazer essas adaptações, como a grandes projetos que eu até tenho muito interessante para contar. Eu quero saber. Eu sei que vocês têm projetos sociais bem marcantes, né? Você tem algum case para me contar? Nós temos uma parceria muito interessante com a Fundação EDP. Ótimo. Na Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, onde o nosso time de energia, e depois, obviamente, trazendo o time tributário, regulatório, ajudou a criar um projeto maravilhoso de levar luz a essa comunidade. Energia. Com depois a população, no fundo, os habitantes dessa comunidade pagam, logicamente, o consumo, mas de uma forma sustentável, painéis solares. O projeto é interessantíssimo. Nós acompanhámos a parte regulatória e legal, mas é um projeto que realmente traz muito, por um lado, está a ajudar uma associação, um parceiro, neste caso até muito interessante, que é a EDP, um dos nossos mantenedores, e num impacto social que a pessoa vê no dia-a-dia das pessoas que vivem nessa comunidade. Isso é muito legal. A gente recentemente, para quem não viu o episódio da EDP, recentemente a gente teve um convidado que era o Dominique, que é responsável para o ISD da EDP, e ele comentou de ações sociais, deu exemplos de placas solares em comunidades, e muito feliz de ver o casamento entre associados da Câmara fazendo ações como essa. E depois isso nós há 2 semanas atrás fizemos a Semana da Solidariedade, então foi cada área tinha, e os 600 profissionais estiveram extremamente engajados, cada área tinha um projeto que tinha que acarinhar, e depois tínhamos até meio que uma competição interna para incentivar. Uma gincana. E adorei. Foi um sucesso. As várias áreas, conforme a dimensão, tinham as suas metas. Tivemos depois uma palestra muito interessante com uma representante da Fundação EDP, uma outra representante de uma outra associação que nós ajudamos, que foi fundada pelo Leonardo e pelo Raí. Legal. Que presta educação pós-escola também numa comunidade. Não me lembro agora do nome, tem a ver com bola, com futebol, mas a bola, jogo de letras. Muito legal. E ver as pessoas engajadas no escritório, desde o associado ao administrativo, às pessoas que estão na recepção todos os dias e que são a primeira cara que o cliente vê, foi um sucesso. Foi uma semana de 600 pessoas engajadas nesses nossos parceiros que nós prestamos assessoria jurídica. E a gente fala muito de sustentabilidade, né, Pai? Que, assim, recentemente a gente teve uma cimeira em fevereiro, que é um encontro entre as principais autoridades portuguesas e brasileiras para discutir vários assuntos, sustentabilidade era um deles. Eu sei também que um dos assuntos, que eu não sei como que ficou, mas um dos assuntos era até essa questão dos diplomas, da questão, um advogado que atua no Brasil pode atuar em Portugal. Existiu alguns acordos e algumas intenções, né, de estreitar a parceria. Eu queria saber de você, dentro dessa cimeira, o que teve aí de oportunidade que nasceu, ou que você acha que pode ter sido uma oportunidade de negócio, tanto para aquisições e fusões, como para potenciais investimentos entre os dois países? Eu acho que há um que é inegável, que é o da inovação. Eu acho que Portugal, até por força do Web Summit, virou um polo atrativo e hoje em dia tem sido um caso de sucesso na Europa como nessa área, e o Brasil também. São vários casos de sucesso de startups que hoje em dia já são verdadeiros unicórnios, então acho que aí, sem dúvida,
viram e acho que é bom continuar, acho que temos que continuar a olhar com muito carinho para esse setor, porque acho que tem tudo a ver. E acho que acho que a reforma tributária vai ser também muito importante para o Brasil, esse olhar também bem de fora. Acho que o tema dos diplomas ele é mais sensível. Acho que começa a haver agora um caso de sucesso que para mim não fazia sentido nenhum não existir, que era o dos médicos. Acho que ambos os países têm muito a lucrar com esse intercâmbio, porque o Brasil tem um investimento muito grande na saúde, Portugal tem excelentes universidades também, e acho que faz todo sentido essa... Intercâmbio. Porque é intercâmbio de conhecimento. Eu acho que às vezes, o Brasil tem essa vertente ainda muito protecionista em alguns setores. E eu sempre falo... Até quando vem a célebre discussão dos escritórios estrangeiros poderem atuar no mundo inteiro, não poder. Eu acho que, já falámos até há pouquinho, concorrência traz crescimento, traz inovação, traz melhorias para todos. E eu acho que é quebrar ao pouco. Acho que tem que se proteger o nosso mercado, lógico, não podemos abrir as fronteiras a todos os níveis de uma forma descontrolada, mas ganha-se muito com esse intercâmbio de ideias. E eu acho que a parte da medicina, da engenharia, estas ciências muito exatas, faz todo sentido. Então, acho que Portugal, acho que agora temos um novo governo também em Portugal, no fundo é uma continuação, mas muitos dos membros se mantiveram, então isso é bom. Acho que o agronegócio, não é? Recentemente tivemos o secretário de Estado da Agricultura português aqui, acho que o agronegócio é sem dúvida também uma área muito importante, onde Portugal tradicionalmente tem setores hoje em dia de muita inovação, você vê toda a parte dos azeites, dos vinhos, né? Para quem eu estou falando, né? Sobre os vinhos. E o Brasil esta dimensão com muita... E Portugal tem esta coisa, assim, acho que às vezes não olhamos para o que Portugal recebe da comunidade europeia. Então aí vem muita possibilidade de investimento. E eu acho que quando uma empresa brasileira também entra no mercado português, é um leque de oportunidades que se abre. E aí nós podemos também, como escritório de advocacia e parceiro da Câmara, prestar muita ajuda, porque o nosso leque não vai só aos escritórios portugueses. Nós fazemos parte de uma rede que é a Lex Mundi, que são mais de 120 escritórios de 120 países. Então, às vezes, um cliente precisa, olha, eu preciso de uma ajuda em França, na Alemanha, na Áustria. Nós conseguimos chegar a esses parceiros. Ô, Paíca, eu acho assim, há uma aula aqui com a Paíca hoje, eu acho que a generosidade da Paíca demonstra exatamente o que a gente acredita dentro da Câmara Portuguesa, da gente se ajudar em rede, da gente se conectar e conseguir crescer juntos. Eu acho que a Paíca, não só apresentando o papel dela dentro do Emarest, ela consegue... mostrar, né, e exemplificar o que é exatamente o papel da Câmara Portuguesa. Eu falaria aqui a manhã inteira com você. Eu também. Pena que a gente já está aqui estourando o nosso tempo. O tempo voa, né? O tempo voa. Mas eu queria agradecer, Paíca, a tua generosidade. E não é à toa, acho que agora quem escutou esse episódio inteiro percebeu o porquê a Paíca é responsável pelo maior ativo da Câmara Portuguesa de São Paulo, que são os nossos associados, porque a visão dela de rede, de crescer juntos, né, de todas as estrelinhas no céu, o céu vai brilhar mais. Toda essa visão que a Paíca é capaz de demonstrar é exatamente o que a gente acredita na Câmara Portuguesa. Então, eu só poderia agradecer imensamente a tua presença hoje, parabenizar pela tua trajetória, que é uma trajetória que eu sou fã número 1, assim, que me inspira. E muito obrigada, Paíca. Obrigada eu, em meu nome pessoal, foi um prazer. O Demarest também estamos muito contentes de ser parte da Câmara e contem connosco sempre. E, gente, bom, vocês com certeza vão ver a Paíca muito mais, não só aqui dentro do podcast, mas é só frequentar os eventos da Câmara Portuguesa, porque a Paíca é uma pessoa extremamente presente, vocal, e é por isso que hoje está aqui dando uma aula para a gente, que a gente aprendeu muita coisa de oportunidade, de investimento, de relações, de respeito, de como que a gente pode crescer negócios de forma sustentável, sempre lembrando diversidade, equidade e inclusão. Então, foi assim uma grande aula aqui. Eu agradeço todos os seguidores. Quem ainda não segue a gente no YouTube, não esquece lá de apertar o sininho, seguir a gente, compartilhar esse conteúdo, apresentar a Câmara Portuguesa de São Paulo para os amigos, para quem quer investir em Portugal, para quem quer trazer negócios portugueses, ou para quem quer conhecer gente e aprender também sobre vários assuntos. A Câmara Portuguesa é o lugar para você estar. Muito obrigada e até o próximo episódio.